Fala, turma! Hoje, dia 16 de agosto de 2026, agora exatamente 15 horas e 42 minutos. Estou gravando aqui o Ouvindo os Gráficos desse domingo. Vamos dar uma olhadinha aqui no fechamento do Ibovespa, como é que foi o Ibovespa nessa semana, o que que a gente pode esperar aí para frente. Mais alguns ativos aqui, peso pesados aí do Ibovespa, e vamos dar uma passada também para ver como é que foi o movimento essa semana lá fora. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela. E vamos direto para os gráficos. Então vamos lá, gráfico do Ibovespa aí na tela. Deixa eu só ajustar aqui. Então tá lá, Ibovespa na tela, gráfico semanal. Deixa eu puxar esse gráfico para cá. Então a gente tem aqui na tela o gráfico semanal do Ibovespa, como a gente vem conversando aí nos outros, ouvindo os gráficos que a gente tem feito. A gente estava numa lateralidade aqui já há bastante tempo, e aí a gente conseguiu fazer esse rompimento aqui ó, em 2025, foi fazendo um zigue-zague ascendente, encaixou aqui o movimento de super tendência, foi lá em cima, dupliquei esse canal, fomos lá na linha de retorno do canal duplicado, e a partir de abril a gente fez essa pernada aqui para baixo, dos 199 até os 168, pernada que nos fez perder ó, essa média móvel de 20, que era a média que vinha conduzindo aqui o movimento dos preços. Perdemos essa média nessa pernada de baixa, fizemos esse movimento de pullback dos 168 até os 180, onde a gente encontrou aqui um teste dessa média móvel de 20, só que agora um teste de baixo para cima, com ela já descendente, batemos nela e fizemos aí a retomada do movimento de descida, seguindo aqui esse movimento aqui da onda 1, onda 2 de correção na média e saindo aqui para uma onda 3. E aí, essa última semana, a gente confirmou o candle da semana passada e voltou aqui para fazer o teste desse fundo, confluência aqui com a média móvel de 50 e também com essa linha de retorno do canal inicial aqui de alta. Então, o canal inicial de alta era esse, tinha aqui a linha de retorno, era uma região de resistência, naturalmente num teste aqui de cima para baixo ela passa a ser um suporte. Então aqui, nessa zona atual do Ibovespa, a gente tem fundo anterior, média móvel de 50 e linha de retorno do canal que foi duplicado. Então é uma região técnica de suporte por confluência. Além disso, se eu mudar meu layout aqui, a gente vai ver que nessa região aqui, a gente veio testar justamente nesta semana essa região aqui da zona de violino, desse fibo aqui em laranja. Então tá aqui desenhada a retração para vocês. Deixa eu apagar aqui só para mostrar, que eu sei que tem muita gente com dúvida como é que faz isso. Então você vem aqui, seleciona a retração, que é o preço Fibonacci, marca aqui do fundo ao topo, e aí você tem aqui a retração de fibro, tá? Dessa pernada aqui de baixo. Então, fizemos essa pernada até a região dos 168 mil pontos, subimos aqui na retração de 38,2 desse movimento dos 199 aos 168, ele bateu na retração de 38,2, confluência com média de 20 e retomou o movimento de descida. E aí, usando essa retração de Fibonacci, eu venho aqui, acrescento no nível o menos 11,8, que é a zona aí de violino, que a gente conversou, até mandei um vídeo para vocês ontem, deixa eu mudar ela aqui para ficar diferente das demais linhas ali do fibo. Então tá aqui a zona de violino, a gente bateu na zona de violino esta semana, e aí no gráfico diário lá, eu já vou mostrar para o gráfico diário, teve uma recuperação aí no final do pregão da sexta-feira, tá? Mas aqui em gráfico semanal, a gente já tem, depois de fazer esse movimento aqui do zigue-zague aqui, de subida, a gente já tem, a partir de agora, um movimento que começa a se desenhar, topo, fundo, topo mais baixo que o topo anterior, e já tem aqui um fundo menor que um fundo anterior. Então a gente já esboça, com esse movimento dessa semana, começar a fazer uma progressão de topos e fundos descendentes, saindo de uma progressão ascendente para uma progressão
descendente, o que caracterizaria aí uma reversão de tendência no gráfico semanal do Ibovespa. Além disso, observando aqui a dinâmica das médias móveis, como eu conversei com vocês, a gente vinha trabalhando acima da média móvel de 20. Nessa última pernada, a gente perdeu a média de 20, que é a tendência terciária do Ibovespa. Essa média de 20, que estava inclinada para cima, inclinou para baixo. A gente já testou ela de baixo para cima, com ela inclinada para baixo. Ela se mostrou como resistência e já viemos testar fundo. Então, já temos aqui no gráfico semanal, observando a dinâmica das médias, uma tendência terciária, que é uma tendência terciária de baixa, que é a média de 20. A gente ainda tem uma secundária, que é essa média amarela, que é a média móvel de 50, de alta, subindo, inclinada para cima e com preço testando ela. E tem aqui embaixo a tendência primária ascendente, que é essa média branca aqui, que é a média de 200 do gráfico semanal, tá? Então, a gente está testando agora, a gente está estressando a tendência secundária, que é de alta. Se a gente confirmar a perda dessa média e começar a fazer aqui candles se afastando dessa média de 50 e furando ela para baixo, naturalmente a gente vai estar abrindo aqui no gráfico semanal do Ibovespa um trade de retorno nessa média de 200 aqui embaixo, que é a tendência primária, saindo aqui da tendência terciária, que já é uma tendência de baixa no gráfico semanal. Uma vez que ela está inclinada para baixo, já foi testada como resistência, já funcionou como resistência, e a gente já desenhou aqui um primeiro pivô alinhado nessa média de 20. Se perder essa média móvel de 50, a gente abre um trade de retorno nessa média móvel de 200, que é a tendência primária do nosso Ibovespa. Por Fibonacci, eu poderia pegar esta retração aqui já para fazer a projeção. E aí eu venho aqui nos níveis, ó. O zero está aqui, o primeiro objetivo seria o 61,8, então eu boto menos 61,8, incluo ele aqui, já incluo já o segundo objetivo, que seria o 100%, e o terceiro objetivo, que seria o 161,8%. Dou um ok, e aqui eu teria os três objetivos já desse primeiro pivôzinho de baixa aqui, alinhado na média de 20 do gráfico semanal, que seria aqui, ó, os 151 mil pontos, 141 mil pontos, 127 mil pontos. Eu posso fazer esse estudo também utilizando a ferramenta de projeção de Fibonacci, que é essa aqui, ó, o Pzinho, e aí eu ligo aqui a onda 1 e jogo ela para baixo. Ó. Pego a onda 1, projeto essa onda 1 para baixo, topo a fundo, e ele já vai me dar aqui, ó, 61,8, 100%, 161,8, que são essas projeções em verde. Mas como eu não preciso ter vários Fibonacci desenhados no meu gráfico, eu vou partir já da retração e utilizar a própria ferramenta de retração para fazer aqui as projeções, como eu mostrei para vocês, e aí no gráfico semanal, utilizando o estudo desse pivôzinho de baixa alinhado na média de 20 do gráfico semanal, esse aqui seriam os três objetivos desse pivô pelo estudo de Fibonacci. Utilizando a perspectiva de médias móveis, se a gente perder essa média móvel de 50, que é a média amarela aqui, a gente abre um retorno aqui na tendência primária, que é a média móvel de 200, tá? Mas, mais uma vez, ressaltando, a gente segurou aqui na região de violino, desse pivôzinho aqui, desse rompimento de fundo. Mandei um vídeo para vocês ontem explicando o que é essa zona de violino, tá? Então, essa zona de violino serve para a gente ver falsos rompimentos. Então, por mais que a gente tenha fechado aqui, ó, nos 167 mil pontos, abaixo desse fundo aqui, eu ainda não considero esse fundo como perdido. Só vou considerar esse fundo como perdido e esse pivô de baixa ativado se a gente fechar aqui no gráfico semanal abaixo dos 164.700, que é a zona aí de violino do Ibovespa. Olhando o gráfico diário agora, a gente tem aqui no gráfico diário do Ibovespa esse movimento, ó, do impulso dos 169 aos 168, que foi aqui, ó, no gráfico diário, um movimento que, usando a mesma perspectiva de médias lá do gráfico semanal, ele se afastou da média móvel de 200, corrigiu nesse trade de retorno, quando perdeu a média móvel de 20 aqui e a média móvel de 50, ele fez esse trade de retorno na média móvel de 200, que é o trade que eu alertei lá no gráfico semanal, que a gente pode ver o Ibovespa fazendo aí no futuro, caso ele faça ali a perda dessa média móvel de 50, ele pode fazer esse trade de retorno na 200, que foi o que ele fez aqui no gráfico diário. Ele perdeu a média de 20,
depois ele perdeu a média de 50, fez o trade de retorno na 200. Segurou aqui na região da 200, fez esse movimento de subir até o 38,2 da pernada de descida e aí retomou aqui o movimento de baixar, que foi quando ele fez aqui, ó, essa lápidezinha aqui e depois essa estrela cadente, ativou com esse candle aqui e voltou para testar o fundo, tá? Voltou para baixo de todas as médias do gráfico diário. Aqui ele já perdeu as médias, perdeu a média de 20, perdeu a média de 50, perdeu a média de 200, que segurou ele aqui, ó, quando ele fez esse fundo duplo, e veio para baixo. E agora está trabalhando aqui na região de violino dessa pernada de descida. Se a gente confirmar a perda desse fundo, ou seja, trabalhar abaixo desse 164.700, a gente confirma esse pivôzão de baixa e aí abre essa projeção desse pivô para baixo, que são esses 3 níveis aqui, pela projeção de Fibonacci que eu mostrei para vocês lá no gráfico semanal. E aqui no gráfico diário, uma situação já mais perigosa, já pior, porque a gente já tem o preço trabalhando abaixo da média de 20, que é a tendência terciária, que é descendente, abaixo da média de 50, que é a tendência secundária, que também já está fazendo aqui, ó, uma descida, e também já vai estar trabalhando abaixo da tendência primária, que é a média móvel de 200, que ainda está ascendente, mas por ser uma média mais longa, ela demora mais a fazer a inclinação. Então, se a gente continuar trabalhando abaixo dela, naturalmente, em algum momento, ela vai começar a ficar flat, vai inclinar para baixo, vai descer, e vai ser mais uma média que vai funcionar como uma resistência em eventuais zigue-zagues ascendentes do preço, tá? Então, aqui no gráfico diário, a situação já é bem pior que lá no gráfico semanal, uma vez que a gente tem o preço trabalhando abaixo de todas as médias e já querendo confirmar aqui um primeiro pivôzão de baixa de descida, tá? Inclusive, isso aqui, ó, pode ser pela análise técnica clássica, eu até apaguei aqui, ó, mas eu posso ligar aqui, ó, esse canalzinho de alta. Isso aqui pode ser um mastro e uma bandeira, tá? E aí, a partir do momento que eu tenho a ativação dessa figura, que é o rompimento aqui, ó, desse canal, que no caso seria a bandeira, eu posso pegar, pela análise técnica clássica, a altura. Eu posso pegar o mastro, a altura do mastro, e jogar ele aqui, ó, do rompimento da minha bandeira aqui, tá? E aí, ó, eu teria como objetivo técnico dessa figura uma vinda aqui, ó, nessa região dos 145 mil pontos, tá? Então, é muita coisa aqui de sinais técnicos perigosos que o Ibovespa vem dando, caso ele confirme aí a perda dessa região dos 164.700 pontos. Porém, com esse movimento que a gente viu aqui, ó, e aí falando do curto prazo, nessa última sexta-feira, a gente veio descendo aqui, ó, com um movimento muito forte, um volume que aumentou bastante nesse movimento de descida, e aí eu posso ressaltar até também o OBV. Percebam aqui, ó, o OBV do Ibovespa, no gráfico diário, pernada aqui de descida, pernada de descida no OBV. Nesse zigue-zague ascendente do preço, o OBV não acompanhou, ó, ficou aqui, ó, lateralizado, não continuou renovando o topo, e aí, ó, nessa pernada de descida, houve um acréscimo de volume, e o OBV já novamente perdeu esse fundo aqui, ó, perdeu e perdeu bastante, então indicando que esse movimento de descida ele tem bastante confiabilidade, que esse movimento de subida aqui foi um movimento que não tinha confiabilidade, uma vez que pela teoria de Down, o volume tem que confirmar o movimento do preço, ou seja, se eu tenho um preço fazendo um zigue-zague ascendente e eu acredito que esse zigue-zague aqui ele tem confiabilidade, ele vai se sustentar no médio e longo prazo, eu preciso que o volume acompanhe esse movimento. Não foi o que aconteceu quando a gente analisava aqui, ó, a dinâmica no próprio volume financeiro, assim como não foi o que aconteceu, ó, no movimento do OBV. Ele seguiu fazendo aqui um movimento ascendente e o OBV não fez movimento ascendente. E aí, na pancada para baixo, o volume, ó, claramente aqui aumentou, houve um acréscimo de volume e o OBV fez aqui, ó, a perda desse fundo, então, confirmando aqui o movimento do preço. Então, quando eu analiso o movimento técnico, o movimento do preço, mas o que aconteceu aqui na dinâmica do volume financeiro, o que aconteceu aqui na dinâmica do OBV,
eu vejo que a confiabilidade desse movimento de descida é muito maior do que foi, por exemplo, nesse movimento aqui de subida, tá? Então, isso aqui, por mais que a gente tenha segurado na sexta-feira nessa zona de violino, continua sendo aí apenas um esboço de reação aqui nessa região, que seria natural, uma vez que o vendedor veio aqui ganhando muito fácil aqui esse movimento de descida, chegou aqui nessa região. No final aí da sexta-feira, na parte final do pregão da sexta-feira, a gente viu aí algum ímpeto comprador. Se eu botar aqui ó, no gráfico de 60 minutos, fica mais claro que a reação começou aqui ó, a partir ali das 3 horas da tarde. Então, das 3 às 4, das 4 às 5, foi quando a gente viu aí entrar algum movimento de reação dentro do Ibovespa, que culminou com a gente fazendo ó, esse candlezinho aqui ó, no gráfico diário, que é conhecido aí como martelo, ou até mesmo como um dragonfly ou libelo. E aí o que eu quero chamar a atenção de vocês, tá? De vocês para o movimento de curto prazo. Assim como aqui em cima a gente teve essa lápide e essa estrela cadente numa zona de contexto, retração de 38,2, teste de fundo anterior, média móvel de 20 do gráfico semanal. Aqui agora, nessa região de contexto de suporte, eu fiz aqui na sexta-feira um martelo ou uma estrela cadente, um Dragonfly, que é um padrão de reversão de baixa para alta quando localizado em zona de contexto. A zona aqui é zona de contexto? Sim, é uma zona de contexto. A gente está testando o fundo anterior, zona de violino, região da média móvel de 50 do gráfico semanal. Além disso, aqui também está passando ó, a linha de retorno desse canal que foi duplicado. Então, tem uma série de confluências aqui nessa região, quando eu olho o gráfico semanal. E quando eu olho o gráfico diário, aqui também está, ó, essa região aqui, ó, ele veio testar aqui na mínima o violino, o limite inferior da zona de violino desse fibo aqui, tá? Então, como a gente fez esse candlezinho aqui na sexta-feira, o que eu fico atento aqui agora? Se aí na segunda-feira a gente conseguir romper a máxima desse candle da sexta-feira, naturalmente eu posso esperar aqui no Ibovespa pelo menos um respiro até essas médias curtas aqui, tá? Pode ser um respiro até essa média móvel de 8, bater aqui e voltar a descer. Se ele fizer esse movimento, a gente segue aí numa super tendência de baixa, cujo os pullbacks não conseguem passar nem da média móvel de 8, que é a média mais curta que eu uso no meu gráfico diário, justamente para indicar os movimentos de super tendência, assim como a gente também pode fazer, caso não seja um movimento de super tendência e a gente veja um pullback um pouquinho maior, a gente pode ver o Ibovespa, caso consiga ganhar a máxima aqui da sexta-feira e passar da média de 8, voltar aqui nessa região da média de 50, média de 200, média móvel de 20, para ir bater aqui e depois retomar esse movimento de descida, tá? Eu ainda trabalho, caso a gente consiga vencer essa máxima da sexta-feira com um movimento apenas de respiro, de pullback do Ibovespa, para eu mudar a minha cabeça e começar a acreditar numa eventual reversão aqui e salvamento desse fundo aqui dos 168, eu vou precisar, no mínimo, que o Ibovespa ele volte a trabalhar acima dessa média móvel de 20 aqui do gráfico diário, volte a fazer um fundo mais alto que o fundo anterior e suba ganhando topo, fazendo um pivô de alta. Enquanto a gente não tiver esse tipo de cenário que eu mostrei aqui para vocês, as subidas eu vou trabalhar com movimentos de pullback dentro desse movimento de zigue-zague descendente, até porque a gente tem essa dinâmica de volume que eu já conversei com vocês, a gente tem a dinâmica do ABV que eu conversei com vocês, todas elas me mostrando que o direcional do mercado é um direcional para baixo, não para cima. Então, eu preciso ver um eventual movimento de subida do Ibovespa, caso ele se segure aqui nessa zona de violino, eu preciso ver um price action que consiga vencer essas médias e volte a trabalhar principalmente acima dessa média móvel de 20, que ele faça aqui uma progressão ascendente, ou seja, topos e fundos ascendentes, então que ele faça uma onda de subida, volte, deixando um fundo maior que esse fundo aqui dos 164.800 e suba ganhando topo, um eventual topo que ele deixe nessa primeira onda de subida. Até lá, esse movimento de subida para mim é movimento de respiro dessa pancada aqui para baixo. Inclusive, no curto prazo, a gente pode trabalhar aí com o Fibonacci de retração nessa pernadinha aqui de baixa e aí, numa eventual subida por Fibo,
resistências no 170,700, 172,500 e 174,400, tá? Tudo isso caso a gente consiga ganhar aqui a máxima da sexta-feira. E também bastante atenção nas médias curtas. Pode ser um repique até a média de 8. Se ganhar a média de 8, ficar atento aqui nessa média móvel de 50, 220. A 20 provavelmente tá, vai estar aqui junto com a média de 50, porque com o desenrolar aí dos pregões, o preço vai subindo e essa média de 20 ela vai descendo com mais agilidade do que a própria média móvel de 50. Então, provavelmente, ela já na segunda-feira vai cruzar essa média de 200 para baixo e já deve estar aqui na região da média de 50. E na terça-feira, ela já deve estar abaixo dessa média móvel de 50 períodos. Tá? Então, se o Ibovespa conseguir romper aí a máxima da sexta na segunda-feira, vamos trabalhar com essa retraçãozinha aqui, nessa pernada de descida dos 180 até os 164. Primeira região de resistência 170,700, depois 172,500, 174,400 e casando essas regiões com uma volta na média móvel de 8 ou na média móvel de 20 do gráfico diário e trabalhando inicialmente com uma ideia de pullback desse movimento aqui de descida, tá? Então essa é a minha ideia aí para o Ibovespa. Para mudar a minha cabeça e voltar a ter um viés um pouco mais otimista, como eu falei com vocês, eu preciso ver o Ibovespa, pelo menos, voltando a fazer uma progressão ascendente, ou seja, topos e fundos em escala ascendente, topos e fundos maiores que o anterior. Até lá, não dá para ser otimista com o Ibovespa, e subidas, para mim, são apenas pullbacks dentro desse viés mais baixista. E nessa mesma configuração do Ibovespa, que deixou aí aberto um possível movimento de pullback, um possível movimento de respiro para essa semana que vai se abrir aí amanhã, dia 17 de agosto, a gente também tem essa mesma configuração em alguns ativos, tá? E aí, ó, vou começar falando aqui do Itaú, movimento bem similar ao do Ibovespa, tá aqui, ó, pancada para baixo, deixou fundo aqui nessa região dos 38 baixo, e aí na sexta-feira, ó, a gente veio testar esta mínima aqui, ó, que está marcada nessa linha aqui em amarelo, e a gente deixou aqui uma trap de compra armada para a segunda-feira, tá? Inclusive esse candle aqui, tá, turma? Tá equivocado, foi um erro do Profit. Já tentei mudar aqui, mas o Profit está com bug. Tá aqui que fechou no 38,52, mas na verdade a gente fechou com o Itaú nos R$ 39. Deixa eu puxar aqui o Times in Trades, só explicar para vocês o que está acontecendo aqui no Profit. Então tá aqui, ó, Itaú Times in Trades. Vamos pegar aqui, ó, a configuração da sexta-feira, dia 14. Então, ó, se a gente olhar aqui o leilão de fechamento do pregão regular da sexta-feira, a gente fechou com o Itaú em R$ 39. E ali no aftermarket, que foi a partir de 6h30 da tarde, 6h25 da tarde, a gente teve negociações do Itaú no aftermarket, e no aftermarket a última negociação foi em 38,50. E aí ele está considerando essa negociação do aftermarket na formação desse candle, quando na verdade ele deveria estar considerando aqui o preço de fechamento do pregão regular, que foi 39, tá? Então, esse candle aqui do Itaú, na verdade, ele está com o corpo aqui, ó, na região dos 39, está fechando aqui com uma sombra bem pequena. Então, a gente teve um candle extremamente comprador aí na segunda-feira do Itaú, deixando uma trap de compra armada aqui nessa região. Se a gente violar a máxima do Itaú no pregão de segunda-feira, a gente pode pegar pelo setup da trap, projetar esse candle para cima. Deixa só eu marcar aqui o imã. A gente pode projetar este candle do Itaú para cima. Se ele passar de 39,13 na segunda-feira, ativa esse padrão e aí a gente abre esses objetivos aqui em verde para cima, que também se casaria com um trade aqui de pullback nessas médias, começando pela média móvel de 8 e depois aqui nessa região de cluster aqui de médias, onde tem a 200, a 50 e a 20. E aí, mesma ideia ali do Ibovespa. Eu poderia trabalhar aqui, ó, com uma retração de Fibonacci, nesse impulso de descida dos 43,86 até os 37,87,
com R$ 40, 40,75, 41,50 como regiões potenciais aí de resistência para um eventual zigue-zague para cima do Itaú. E aí, casando com a confluência aqui da própria projeção da TREP e também com as médias curtas aqui do gráfico diário, um eventual aí respiro para o Itaú nessa semana que vai se abrir, uma vez que a gente viu aí uma recuperada do mercado na sexta-feira, na parte da tarde, no Ibovespa e aí em vários ativos. E aí Itaú foi um deles. Além do Itaú, a gente também viu uma boa recuperada no Banco do Brasil, e aí mesma coisa, ó, pernada para baixo, pullback aqui no 38,2, topo anterior, veio perder fundo e fez um martelo aqui, ó, justamente também na região aqui, ó, de baixo do violino. Além disso, se eu botar no gráfico semanal, vocês vão ver que o Banco do Brasil veio testar, ó, a mínima ali do ano de 2025, que está marcado aqui, ó, nessa linha amarela. A mínima do ano de 25 foi em 17,77, a mínima dessa semana aqui nos 17,80, por não ter violado, não ter vindo para baixo dos 17,77, que foi a mínima lá de 2025. Aqui, tecnicamente, a gente não pode falar que teve uma trap na sexta-feira, mas o espírito da coisa está ali, e é isso que importa, na minha visão, dentro da análise técnica. Mas tem uma trap aqui, nessa parte baixa aqui, ó, da zona de violino, mesma configuração ali do Itaú e do Ibovespa. Se a gente vencer, se a gente viola a máxima aqui, ó, da sexta-feira, a gente pode trabalhar já com um possível respiro dentro dessa pernada de baixa do Banco do Brasil. Bota uma retração aqui, ó, nesse movimento de descida dos 21,58 até os 17,80. Por retração, abre 19,16, 19,60 e 25 como potenciais regiões de resistência de uma subida. E aí, casando isso com uma volta nas médias curtas, a começar pela média móvel de 8 e depois média de 50 e média de 20, tá? E também, para finalizar as confluências, projetar esse candlezinho aqui para cima e ter também essa projeção aí para controle de potenciais regiões de resistência numa eventual respiro aí do Banco do Brasil no início dessa semana, que vai começar amanhã, no dia 17, tá? Então, Itaú teve esse movimento, o Banco do Brasil teve esse movimento, o próprio Bradesco, acho que teve, deixa eu ver o Bradesco aqui. O Bradesco está numa situação um pouquinho pior, porque ele se segurou aqui na região de violino também, mas o fechamento dele não foi tão bom como o Itaú e Banco do Brasil, tá? Aqui o fechamento está bem parecido mesmo, apesar desse bug do Profit. Tá 16,51 o fechamento, acho que foi 16,54, então não muda muita coisa aqui no candle, mas de qualquer forma, como está se segurando aqui na zona de violino, se na segunda-feira a gente passar da máxima aqui da sexta-feira, a gente pode esperar pelo menos um trade de retorno nessas médias curtas, a começar pela média de 8, depois aqui média de 50 e média de 20. E também mesma ideia ali de Itaú, Banco do Brasil, trabalhar aqui, ó, com o movimento de pullback nesse último impulso de descida aqui dos 18,86 até os 16,35. E aí zonas potenciais de resistência 17,27, 17,56, 17,86. Outro ativo peso pesado do Ibovespa que também deixou aí trap, Axia. Axia veio testar esse fundo aqui, ó, 2,49,27, fez que ia perder, voltou, fechou próximo da máxima, assim como o Itaú, se ganhar a máxima, se violar a máxima da sexta-feira na segunda, ativa a trap, a gente projeta ela para cima, também pode trabalhar com a retração de Fibonacci nesse último impulso aqui de descida dos 55 até os 48, e aí a gente pode esperar a Axia aqui nessa zona dos 50 alto por 51, depois 51,5 até 51,80, depois 52,30 até 52,60 e casar isso com retorno nas médias. Média móvel de 8 e média de 20 aqui, ó, nessa região entre 38,2% e 50%, e média móvel de 50 aqui na região da retração de 61,8, tá? Então, tudo isso que eu falei com vocês, esse movimento que a gente viu de recuperação do Ibovespa nesses ativos, Itaú, Banco do Brasil, Axia, Bradesco,
BPAC também teve reação ali na sexta-feira, no final da tarde. Se esse movimento do final de sexta-feira continuar aí nessa segunda-feira, a gente provavelmente vai ver essas traps de compra sendo ativadas, algum respiro acontecendo dentro do Ibovespa, algum respiro acontecendo dentro desses ativos, mas volto a frisar, na minha visão, inicialmente, isso seria apenas um respiro dentro desse movimento de descida, tá? E aí esse respiro teria como objetivo, vocês podem utilizar essa retração nesse movimento de descida que a gente viu da última semana. A gente pode projetar os ativos que fizerem trap, a gente pode projetar essas traps também para ter elas como confluências com essas retrações, além daquela dinâmica das médias móveis, de possíveis respiros, de possíveis pullbacks até as médias mais curtas, destacando notadamente média móvel de 8, média móvel de 20. Quem usa aí média móvel de 9 ou média móvel de 21 períodos, tá? Mais movimentos de pullback e vamos ficar muito atento, mais uma vez, aqui no Ibovespa, nessa região dos 164.700 pontos. Volto a frisar. Essa região, para mim, é a região mais importante que a gente tem aí, inclusive para médio prazo do Ibovespa, porque se ela for perdida, essa dinâmica do pivô de baixa aqui do gráfico semanal do Ibovespa vai estar sendo confirmada. Seria o primeiro pivô de baixa depois de um zigue-zague ascendente, reversão de tendência, e aí a gente estaria abrindo uma volta aqui nessa média móvel de 200, na LTA desse canalzinho de alta aqui que foi duplicado, e o espaço para correção seria bem grande, tá? Então, mais uma vez, vamos ficar muito atento nessa zona dos 164.700, é a região a ser monitorada aí para médio prazo do Ibovespa. Para cima, preciso ver o Ibovespa no gráfico diário voltando a fazer zigue-zague ascendente, ou seja, topos e fundos ascendentes. Até lá, qualquer subida, na minha visão, é apenas respiro, é apenas pullback, tendo como objetivo volta em médias curtas ou em regiões aí de retrações de Fibonacci dessa última pernadinha de descida. Então é isso, turma, a gente vai se falando aí lá nos grupos, eu vou atualizando minhas visões aí no decorrer da semana. Boa semana para todos, um abraço e até o domingo que vem com o próximo Ouvindo os Gráficos.